Uma boa noite a todos vocês que aqui se reúnem, então, nesse momento, então, de estudo da palavra do nosso Deus, membros aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo, de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. Também quero saudar aqueles que se unem a nós aí, que nos visitam, então, nesta noite. É uma alegria muito grande a presença de cada um de vocês. Quero destacar aqui a presença da Hildegard Martins, a nossa presidente das servas, também a Clarice Fac, boa noite, Clarice. O Astor da Silva, muito bem-vindo. Também a Malise Petri, desejando um abençoado estudo para todos. A Márcia Elisa Damans, também sempre presente. Uma alegria, viu, Márcia? É uma oportunidade que a gente tem. E aí a filha, Luíse Ser Hartmann, também um abraço, Luíse, um abraço, filha. Segue com Jesus, segue bem. Também o Lorivaldo Lamp, Deus guarde e abençoe, Lorivaldo. Desmar Dente também, a saudação aí, muito bem-vindo. Marco Antônio Bush, vamos lá, Marco? Com a graça, bem de Deus, mais uma vez aí reunidos. Também seu Arno Piper, lá de Jaru, Rondônia. Forte abraço, seu Arno. Deus continue guardando e abençoando ricamente o senhor aí. Também Ruby Bayer, e família, aí de Bom Retiro do Sul. A Eliane Rodrigues, lá do Moinhos d'Água, Deus guarde e abençoe. Também o seu Egon Celo, lá de São Lourenço. Um abraço aí, seu Egon. Um abraço para o senhor, também para a esposa, uma alegria grande o ter aqui conosco. Também a Maria Bayer, lá de Bom Retiro, muito bem-vinda. O Ruby, a Maria. Também um abraço aí para o Igor, também para toda a família aí. A Márcia Ritter, também Clair von Millen, Deus guarde e abençoe também a senhora e os seus queridos. Também a todos os demais aí que se unem a nós nesta noite, então, para mais um estudo bíblico, Então, que Deus guarde e abençoe a todos, que nós possamos crescer naquilo que Deus também espera, então, de cada um de nós. Sintam-se todos saudados, cumprimentados, então, nesse momento. Convido você para nós falarmos com Deus, então, em oração. Então, juntos, nesse momento, nós queremos falar com o nosso Deus, então, em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos reunidos mais uma vez para mais um estudo bíblico. Queremos te louvar por todas as bênçãos derramadas sobre cada um de nós no decorrer desta semana, também deste dia. Principalmente te louvamos por Jesus, teu Filho amado, pois em Jesus temos o perdão, a salvação, a vida eterna, temos o céu na hora da morte, temos a tua presença aqui em todos os dias, em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Nós te louvamos por isso, também porque tu vens sempre a nós e aos nossos queridos, com a tua palavra e os santos sacramentos, o batismo e a santa ceia, e assim tu operas a fé e nos edificas espiritualmente. Concede a nós sempre o que precisamos para seguirmos em frente, sendo felizes e servindo também aos teus propósitos, aonde estivermos, na igreja, na família e no mundo. Queremos nesse momento também, ó Deus, te agradecer por cada um que aqui se une a nós nesta noite, onde juntos queremos nos fortalecer na fé, no conhecimento e também crescer como teus instrumentos para levarmos Cristo para todos, como pastor, como teu povo cristão, como tua igreja, enfim. Queremos também te pedir por todos os idosos, todos os enfermos, todos os enlutados. Consola e fortaleça a cada um no teu amor e graça. Queremos também, nesse momento, colocar diante de ti a nossa vida, ansiedades, preocupações e sonhos que temos, certos do teu amor, cuidado, bênção e direção. Que pelo teu Santo Espírito, por tuas palavras e promessas, por tudo aquilo que tu és, aquilo que tu fizeste por nós, que possamos seguir alegres e que podemos seguir alegres em qualquer situação, certos também de que em qualquer situação vivemos no teu amor e graça, e também há muitos instrumentos que te servem, ora na igreja, na família e no mundo, que são bênçãos diante de nós. Em nome de Jesus nós oramos e nas tuas mãos nos colocamos. Amém.
Quero, neste momento, também saudar aí o Silvério Ernie Schneider, né? Jurema Schneider, Veridiana Schneider, foi a hora do Schneider aí, né? Fábio Gerivini, também muito bem-vindo. Um abraço para ti e para tua família. Eloy Reisner também, né? Aí de Montenegro, forte abraço, Eloy. Maria Odete Kirst, olha só, então estamos juntos aí para mais um estudo, Odete. Vamos com Jesus aí, vamos bem, né? E neste momento também Agnes Mantai e Renita Groy, lá de Caxias do Sul, também um abraço também para a senhora, né? E também destacamos aí, né, o seguinte: muitas pessoas participam e ora não aparecem aqui quando mandam mensagens, porque o Face também é bastante seletivo, então ninguém fique chateado então quando isso acontecer, tá? Célia Becker também, a saudação, bem-vinda. Luiz César de Castro, Deus guarde e abençoe também vocês. E esperamos aí que vá tudo bem também com relação à conexão, né? Se houver alguma interrupção, mas a transmissão sempre daí retorna e segue o estudo bíblico, certo? Então nós vamos nesse momento então cantar mais um hino em preparação ao estudo bíblico, um hino muito especial para nós. O hino 64 do Inário Louvai ao Senhor, o hino Graças Dou então por esta vida. Temos muito, com certeza, sempre a render graças então ao nosso Deus na vida que Deus no seu amor e graça então nos concedeu aí, certo? Muitos motivos para agradecer também a Deus aí. E aí a saudação também, né? Ou seja, a manifestação da minha mãe, a Renilda Hartmann, Deus guarde e abençoe também. É bom ter vocês aí, o pai, a minha mãe, lá de Horizontina. Forte abraço para vocês, também a Maria Gabriela. Um abraço para ti, Maria Gabriela, um abraço para o Hugo e para essa criançada tão linda, esses pacotinhos tão especiais que Deus deu para vocês aí. Deus guarde e abençoe a todos vocês aí. Então, hino 64, graças dou por esta vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz do sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima perdida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus, o seu Hugo agora também, entrando e cumprimentando a mim, e assim também, sinta-se cumprimentado, seu Hugo, Deus guarde e abençoe esse guerreiro aí, que possa seguir todos sempre firmes com Jesus, que Jesus é tudo, nesta vida e também para a eternidade. O estudo, então, desta noite, nós seguimos, então, um caderno bíblico, caderno de estudos bíblicos, publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, é o livro de estudos número 41.
O tema do ano é agradecidos compartilhamos Cristo. Ou seja, agradecidos nós compartilhamos Cristo, é o tema geral então deste ano. E cada estudo bíblico tem um tema específico, começa, lembramos, com gratidão. O primeiro foi, sou grato porque eu fui alcançado pela missão de Deus. O segundo, sou grato por uma fé que vai além das aparências. O terceiro, sou grato pela paz e ter um Deus que é por mim. Quarto foi, sou grato porque no culto Cristo serve e fortalece o seu povo. Sou grato pela oportunidade de crescer na fé e no conhecimento da palavra. Isso foi, então, o estudo passado, semana passada. E o estudo de hoje, então, sou grato, pois pastor e congregação estão unidos na missão. Na mesma missão. Esse é o tema do estudo 6, então página de número 42, então do livrinho de estudos bíblicos, do livro de estudos bíblicos, publicação então da Igreja Evangélica Luterana, então do Brasil. A título de introdução para o estudo, em 2024, o estado do Rio Grande do Sul passou por um evento climático de proporções gigantescas, e que afetou dramaticamente a vida de milhões de pessoas. Então, naquele caos que se instalou, houve muito sofrimento, dor e sentimentos de desamparo e fragilidade que marcaram a vida de muita gente. Então, em meio a tudo isso, houveram então exemplos de dedicação e sacrifício por parte de milhares de voluntários. Então, em toda parte, eles se mostravam dispostos então a fazer de tudo para minorar a dor dos que perderam familiares e amigos, além de suas casas e muito da sua história. Na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, ou IELB, não foi diferente. Houve grande mobilização de ajuda aos necessitados e um testemunho claro de amor e misericórdia, refletindo então o amor de Cristo para com todas as pessoas. Então, de fato, situações difíceis, queridos irmãos, exigem uma ação vigorosa por parte dos filhos de Deus em benefício do próximo. E as congregações e seus pastores, eles são instrumentos preciosos do Pai Celestial na missão de trazer o amor de Cristo em palavras e ações ao mundo. Que palavras assim bonitas, com certeza. Isso nos traz a reflexão, as memórias, talvez, daquilo que ora nós aqui vivemos também no Vale do Taquari, assim como aconteceu no estado e como acontece, ora, em muitos lugares do mundo diante de calamidades, diante de catástrofes. E nós louvamos a Deus que a nossa igreja também, ela se faz presente em diversos lugares do mundo, agindo em benefício do próximo, agindo rapidamente, vigorosamente. Afinal, os momentos difíceis, os momentos trágicos, eles trazem e nos exigem atitude, postura. É claro que sempre aquilo que fizermos vai ser pouco diante da grande necessidade, mas com certeza levar o abraço de Deus em Jesus para as pessoas é o desafio continuado da igreja cristã, do pastor e todos os membros então da igreja. Então nós louvamos a Deus por aquilo que Deus nos concedeu, nos permitiu fazer, então em benefício do nosso próximo, em benefício do semelhante, aqui no Vale do Taquari, onde tantas pessoas também foram abraçadas no amor e na graça de Deus, foram fortalecidas também por intermédio, então, da Igreja Evangélica Luterana, então, do Brasil. Assim como acontece com a nossa igreja no mundo, levando o abraço de Deus, a mensagem do amor de Deus, do perdão e o abraço de Deus em Jesus também nas dificuldades, nas tribulações. Então, destaco aqui novamente, daquilo que acabei de ler a título de introdução, as congregações e os seus pastores são instrumentos preciosos do Pai Celestial na missão de trazer o amor de Cristo em palavras e ações ao mundo. É isso, ponto. Acho que não precisa dizer mais nada, não é verdade? E as ações também da nossa igreja falam por si só.
Afinal, somos instrumentos, somos alvos do amor e da graça de Deus e somos instrumentos para levar o amor e a graça também para as pessoas. E a questão do autor do estudo nesse momento é a seguinte: o que motiva a igreja a estar unida na missão de Deus? O que motiva a igreja a estar unida na missão de Deus? Você tem a resposta? E qual é essa missão de Deus? A missão de Deus é levar, né, o amor de Cristo em palavras e ações ao mundo, certo? E o que nos motiva? É justamente isso que nos motiva e nos move, certo? Indiscutivelmente, são respostas, então, ao amor e à graça do nosso Deus. Ou seja, somos alvos, temos o amor, o cuidado de Deus, o colo de Deus, o perdão de Deus, nossas feridas são tratadas, nós somos firmados, somos fortalecidos, e a partir disso passamos a ser instrumentos também no mundo para levar em palavras e ações a mensagem, então, do amor de Deus. Neste momento eu leio diante de vocês o texto de Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 11. É um texto que vem de encontro, né, justamente, ou seja, a partir do qual é tirada a temática, né, para o estudo de hoje. Sou grato, pois pastor e congregação estão unidos na mesma missão. Então leio então o texto. Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo, até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso o que vocês estão fazendo agora, que estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre, para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade, quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Então, são essas as palavras que são a base para o estudo bíblico, então, desta noite. O apóstolo Paulo, então, ele era prisioneiro quando escreveu esta carta. O motivo era o fato de anunciar Jesus como Salvador do mundo. Estava preso porque ali havia uma perseguição ferrenha ao Evangelho, a mensagem da cruz de Cristo. E apesar dessa situação difícil em sua vida, o apóstolo escreve uma carta em que um dos principais temas é a alegria. É muito interessante, ou seja, a gente pode pensar assim, puxa, num momento tão difícil, ele escreve uma carta cujo tema é a alegria. Falei de grande perseguição ao Evangelho. Os primeiros anos da era cristã, lembramos que os discípulos de Jesus, os apóstolos, todos foram mortos como mártires, aliás, quase todos, exceto então João, que ficou idoso. Ele foi aquele que foi exilado na ilha de Patmos, e lá foram um instrumento de Deus para escrever então o livro de Apocalipse, o livro de conclusão da Escritura, que é um livro de muito consolo para os cristãos, e um livro que pode ser de terror para os que não creem. Caso fossem se importar, já seriam cristãos, né, se fossem crer, mas a verdade, isso é um livro de muito consolo, embora que seja um livro de conclusão, onde lá conta a história toda do passado, desde o início,
até o final dos tempos, até a volta do Senhor Jesus, como fosse a conclusão de um grande trabalho, de uma grande obra. Então o livro de Apocalipse é um livro de conclusão. Apocalipse, ou seja, a revelação do fim, daquilo que aconteceria até o fim, sendo o livro de conclusão da Escritura Sagrada. Quase todos os discípulos e apóstolos morreram como mártires, assim como muitos outros profetas, instrumentos de Deus no decorrer da história, do passado e também até do presente hoje. Existem muitos lugares que, infelizmente, pessoas morrem por causa da fé cristã, por serem seguidores de Jesus. E agora, dentro desse contexto, Paulo preso, imaginemos a cena, e ele escreve uma carta onde o tema é alegria. Contraditório, não? Estranho? Imagine você, de repente, em sofrimento, poderia ser qualquer outro tipo de sofrimento, ou o sofrimento do apóstolo Paulo, e agora você escrever uma carta de alegria. Sim, por mais contraditório que pareça ser, então Paulo está feliz ao escrever aos Filipenses. Ele reconhece as bênçãos que Deus derramava sobre aquela igreja, bênçãos que aqueles irmãos compartilharam com Paulo também na sua necessidade. E o autor cita a carta de Filipenses 4, versículo 10 e o versículo 16, que diz assim: na minha vida em união com o Senhor, eu fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Aí o versículo 16 diz: em Tessalônica, mais de uma vez eu precisei de auxílio e vocês o enviaram. Certo? Ou seja, eles manifestaram de forma concreta o amor, o cuidado, então, pelo apóstolo Paulo naquele seu sofrimento. Mas em outra parte da Escritura, é importante sim destacar o seguinte, e esse é o motivo maior da sua alegria. Ele até diz: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, diante de tudo, por um lado era melhor partir desta vida e já viver a festa no céu. Isso é o que espera. Então, os mais difíceis, os momentos que talvez somos carregados no colo, e por vezes achamos que somos nós que seguimos pelos nossos esforços, pelas nossas decisões, por aquilo que nós fazemos, não por aquilo que Deus faz. E esse é o risco de muitos seres humanos hoje também confiarem naquilo que eles fazem, para terem méritos diante de Deus. E isso é um problema. Nós, a partir de Cristo, temos graça e temos os méritos que Cristo alcançou pela sua obra. E também vivemos aqui o seu amor, então, e o seu cuidado. Então esse é um aspecto importante, estar alegre em qualquer situação. Tem outra parte que ele diz assim: Filipenses é fantástico, uma carta linda, né? Um livro maravilhoso. Eu aprendi a estar satisfeito em qualquer situação, estar feliz em qualquer situação. É fácil aprender a estar feliz, satisfeito em qualquer situação? Com certeza que não é, né? Agora, o outro aspecto que trouxe alegria para o apóstolo Paulo, com certeza, ele viveu o amor, o cuidado de Deus por intermédio desses irmãos, então desses cristãos que foram companheiros dele, o assistiram na prisão, né, e foram companheiros dele na vida. Se a gente pensar a questão da vida de um preso naquela época, qual é a realidade de alguém que está preso hoje? Nunca foi bom estar preso, nem no passado, nem no presente. Mas naquele tempo, o que tinha, as pessoas dependiam da ajuda dos de fora, dos familiares e amigos, para, naquela circunstância, serem mantidos. É curioso isso. Ou seja, não era o governo que os mantinha dentro da prisão, mas os familiares de fora mantinham os seus na prisão. Podemos pensar sobre aquilo que o apóstolo Paulo enfrentou sobre os seus queridos, talvez o desprezo que ele sofreu por seguir a fé cristã num tempo de perseguição. Talvez muitos familiares, talvez amigos que ora estavam presentes na sua vida, talvez dissessem: olha, você quis esse caminho, então agora você se vire. Bem feito para você. Talvez, quem sabe, pela fé cristã, deram as costas para ele. Você está lá porque seguiu algo proibido, fez o que era proibido.
Mas aí os cristãos, né, foram companheiros, o assistiram, o mantiveram, e assim como ora ajudaram na missão de pregar o evangelho, em outros momentos, também lá na prisão, cuidaram dele. E o texto que antes eu li deixa isso bem claro, certo? Aquela congregação, ou seja, aqueles irmãos, eram exemplos de fé em palavras e ações, então, para os seus irmãos. E esse é o desafio da igreja cristã, é o nosso desafio também. Eu leio adiante. Então, no texto que estudamos hoje, Paulo está orando pelos filipenses, e o tom da sua oração é de alegria e de gratidão a Deus e súplica em favor dos cristãos daquela cidade. Essa frase resume o sentimento do apóstolo Paulo, o desejo dele também com relação a eles, com relação aos cristãos de Filipos. O versículo de número 3 lá diz, os primeiros versículos ali, né, o 1 a 3, ali diz claramente, né, que a quem ele se dirige, os moradores de Filipos, que creem, né, e ao povo de Deus, e que creem em Cristo Jesus, especialmente os líderes religiosos, então, daquela igreja. Então, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus estejam com vocês. Aí vem o versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. Ou seja, sempre penso em vocês, sempre que eu penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. Eles eram motivo de gratidão para o apóstolo Paulo. A ajuda que os filipenses têm estendido ao apóstolo era um motivo de gratidão, mas ele sabe qual a fonte de todo o bem. Por isso, Paulo agradece a Deus por ter movido aquelas pessoas a demonstrarem seu amor e cuidado por ele enquanto estava na prisão. É assim. Agora, a gente pode pensar também com relação até o que aconteceu no período das enchentes aqui no Vale do Taquari. Talvez muitos agiram e fizeram em causa própria diante das pessoas. Então essa é a diferença daquilo que Deus nos orienta e espera de nós. Então nós buscamos e temos como desafio não levar a nossa causa, a nossa bandeira, ou seja, que seja nós, pessoas, mas nós somos instrumentos do amor e da graça. Nós levamos o abraço de Deus em Jesus para as pessoas. Muda muita coisa, certo? Quantos com certeza usaram esse período difícil para se promoverem, quem sabe, politicamente ou publicamente, ou pensando em si, pensando justamente em benefícios próprios com relação, inclusive, ao seu grupo religioso, por exemplo. Mas nós agimos em favor do próximo, levando o abraço de Deus em Jesus. Com certeza muitos homens talvez se fizeram politicamente, ou se arruinaram assim talvez, mas Deus espera que sejamos instrumentos do abraço de Deus. Por isso o apóstolo Paulo aqui, ele diz assim, né? Por isso ele agradece a quem? A Deus. Por quê? Porque foi Deus que moveu as pessoas a demonstrarem o amor e o cuidado enquanto ele estava na prisão. Foi Deus, e precisa ser Deus que nos mova em gratidão também a demonstrar amor e cuidado pelas pessoas nas suas fragilidades e sofrimentos, independente de quais sejam eles, certo? Ou seja, palavras e ações, não é só oração e palavras, mas atitudes concretas também. Pois sabemos que quando alguém está com fome, não basta dizer assim, Deus te abençoe. Ou quando alguém está desamparado, desassistido, não basta dizer Deus te abençoe. Certo? Então que Deus nos ajude e permita sempre a poder agir em palavras e ações refletindo o amor de Deus e levando o abraço de Deus em Jesus também para as pessoas. Eu chamo a atenção para o versículo agora de número 5, conforme o autor do estudo destaca, né? O 4 diz, e todas as vezes que eu oro em favor de vocês, eu oro com alegria. Ele orava como? Com alegria por eles. Aí o 5, pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, né? O versículo 5, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Agora podemos pensar assim sobre o mundo. Muitas entidades, né,
auxiliaram as pessoas também nas tribulações vividas aqui no Vale do Taquari. Mas a gente sabe que se nós como igreja não levarmos o Evangelho, a palavra, ninguém vai fazer. Então cabe especialmente a nós levarmos então a mensagem do Evangelho, da palavra de Deus. Eu gosto de dizer assim, que se a igreja não levar Cristo para o mundo, quem vai fazer? As instituições financeiras? O comércio das cidades? Com certeza que não. Mas sabemos com certeza que nós como igreja temos esse privilégio e nós queremos servir a esse privilégio então do nosso Deus. Certo? Então ele louva a Deus porque aquele povo, os cristãos de Filipos, então eram instrumentos, ajudaram, apoiaram o apóstolo Paulo para levar o Evangelho. E vou dizer o seguinte para vocês: como eu poderia levar o Evangelho, anunciar a palavra, se não fosse pelo apoio aqui dos irmãos, das irmãs, da igreja? Com certeza não poderia estar aqui, não poderia estar levando a mensagem da forma, como fazemos, e nem fazer o que ora fazemos a partir do Evangelho, motivados no amor e na graça de Deus. Porque os irmãos nos concedem esse apoio, essa força para a gente poder agir em benefício das pessoas, levando o Evangelho. Então você, querido irmão, querida irmã que participa aqui, você é um instrumento também de apoio, para levar Cristo para todos, para proclamar Jesus, e você é esse instrumento com a tua vida, o teu tempo, os teus dons, os teus bens. É assim que nós, motivados no amor e na graça, servimos também então ao nosso Deus. E eu dou graças a Deus porque aqui também temos muitos companheiros e irmãos, e em todos os lugares Deus colocou sempre instrumentos especiais justamente com esses propósitos. Talvez você aí que participa do estudo conosco, ali onde Deus te colocou, você é um instrumento do amor e da graça de Deus, um companheiro de apoio para que a mensagem seja mantida ali onde é que você está, para que as crianças possam ser revestidas no amor e na graça de Deus já no batismo, e edificadas espiritualmente pelo ouvir, pelo estudar da palavra continuamente. Então o texto adiante, o versículo então de número 5 ainda diz, o autor do estudo destaca, desde o primeiro dia até agora. Então não há menção a longas reuniões de planejamento, nem projetos então de construção. Tudo isso poderia vir com o tempo, mas desde o começo, quando conheceram o Evangelho, os filipenses passaram a ser, como o apóstolo Paulo, proclamadores da mensagem que fez toda a diferença então em sua vida. O versículo de número 6: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Então aquele que começou a boa obra vai completá-la. Os filipenses foram fiéis em receber o Evangelho e testemunhá-lo, mas a fonte para isso é Deus, que começou e completará a sua obra na vida dos cristãos, e assim o faz até hoje. E até quando? Até que Cristo volte, então no dia derradeiro. Aí estaremos sim, queridos irmãos, queridas irmãs, nós estaremos reunidos então para sempre com o Senhor, vivendo na plenitude daquilo que Deus no Evangelho então nos promete. E o versículo 7 diz assim: vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora, que estou na cadeia, foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza então o Evangelho. Vocês são participantes da graça comigo. E eu vendo aqui vocês participando, algumas pessoas aqui foram meus companheiros no serviço, também do trabalho na paróquia de Maurício Cardoso, lá na paróquia de Paraíso, Santa Catarina, olha que bênção, e outros aqui, instrumentos agora, então nesses últimos anos, instrumentos também no trabalho da igreja aqui, então em Lajeado e arredores, as cidades aqui. Queridos irmãos, pessoas maravilhosas que Deus guarda no amor e na graça, e move também para que nós juntos, ao pastor e membros, líderes, trabalhemos em função dessa causa que é nobre, levar a mensagem
então, do Evangelho. O versículo 8, Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade, quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. Eu posso dizer o mesmo para vocês que aqui estão participando também desse estudo. Com certeza um amor que vem do próprio coração de Cristo Jesus. E algumas pessoas de longe, queridas, que já estão conosco, participando sempre continuamente dos estudos bíblicos, isso nos une mesmo, ora longe, nos sentimos assim pertos e juntos, podem ter certeza, porque o grande amor de Deus, aquele que vem então do próprio coração de Cristo Jesus também, além de estar em mim, também está em você, querido irmão, querida irmã. Que Deus guarde isso, que Deus não permita que percamos isso, e por isso, por vezes, mesmo de longe ou de perto, nos sentimos juntos por causa do coração de Cristo Jesus, que nos une. O versículo, então, de número 9, diz assim, que o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo. Que maravilhoso isso, né? O amor aumentar mais e mais. Paulo ora pelos filipenses para que Deus continue a agir no meio deles, de modo que a fé se manifeste cada vez mais no amor a Deus e ao semelhante. Também destaco aqui, então, neste momento, então, o versículo de número 10 diz, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa, inculpáveis no dia de Cristo. Este é o dia em que Cristo virá novamente para julgar vivos e mortos. Então, Paulo ora pela igreja para que todos sejam conservados na fé e desta forma sejam apresentados a Deus como sem culpa, pois esta foi carregada por Jesus em seu sacrifício de morte na cruz. E essa certeza faz com que a igreja viva neste mundo sem temê-lo. Então, sabendo ser amada e guiada por Deus, livre para servir a Ele no testemunho, então, do Evangelho. E o versículo 11, a vida de vocês estará cheia de boas qualidades, que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Então, sabendo que Deus é quem produz uma nova vida no cristão, Paulo ora para que através da ação de Jesus a igreja seja abundante, então ao frutificar obras de serviço e amor ao próximo. Ou seja, uma igreja abundante, frutificando obras de serviço e amor ao próximo, unidos a partir do coração de Cristo e sendo abundantes no serviço e no amor, então, ao próximo. Para quê? Para a glória e louvor de Deus, não pessoal, não para edificação pessoal. Lembrando que a obra mais importante da igreja é levar o Evangelho. Ou seja, essa é a obra da igreja. E a gente leva isso em palavras e ações. Então, Deus está agindo na vida da igreja por meio do Espírito Santo, oficialmente desde o Pentecostes, e assim agora até o final dos tempos. Ele traz vida pelo perdão dos pecados e alegria de enfrentar mesmo tempos difíceis. Por isso, todo o serviço da igreja não serve para a nossa glória, mas para a glória dele, que nos amou e caminha conosco em todo o nosso labor missionário. Então, toda a nossa luta, todas as nossas orações, ou seja, todo o nosso serviço, com todo o nosso servir a tempo, dons e bens, para a causa do Evangelho, tudo para a glória, então, do nosso Deus, não edificação pessoal, o crescimento pessoal, como acontece em muitas obras públicas, em situações, então, especiais. Então, pense sobre o assunto. Paulo ora pelos filipenses. E quais os motivos, então, da sua oração? O que ele faz? Ele agradece, ele pede para eles ficarem firmes, ou seja, para que eles possam continuarem crescendo também naquilo que ele espera, né? E eles manifestaram a sua fé em Jesus na vida diária, nós vimos isso, certo?
em palavras, em atitudes, e foram louvados por isso, por esse servo de Deus, então, o apóstolo Paulo. Convido você agora, então, nesse momento, o autor do estudo nos indica alguns textos a mais, né, para lermos. Convido você a abrir a Bíblia em Tessalonicenses, capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 ao 7, que eu leio assim também nesse momento. 1 Tessalonicenses 1, do versículo 2 ao 7, diz assim: nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de Deus os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo, e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo, então, do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Então, desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. O texto é lindo, não dá vontade de parar, tá? Mas essa indicação especial, e a gente vê que a realidade dos Tessalonicenses também foi assim, uma história bonita e abençoada, como alvos do amor e da graça de Deus, e como instrumentos também para que a mensagem então fosse levada. Eu chamo a atenção aqui também de Hebreus capítulo 12, o versículo 1 e o versículo de número 2, também outro texto muito lindo, né? Bem oportuno então para nós, então nesse momento. Hebreus, então, capítulo 12, o versículo 1 e o 2 diz assim: assim temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Então, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Que lindo isso, conservar os olhos fixos em Jesus e seguir em frente, pois em Cristo vivemos certezas eternas, e aqui vivemos o amor e o cuidado do nosso Deus. Lembro que o pecado se agarra em nós, ele tenta nos desanimar, nos destruir, mas em Cristo nós somos libertos das amarras, das correntes do pecado, da escravidão do pecado. E a partir disso, com certeza, nós seguimos em frente, já como vencedores, então em Cristo Jesus, vivendo as certezas eternas em Jesus. Outro texto é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 Pedro, então, capítulo 2, versículo 9 e o versículo de número 10. Também leio na nova tradução da linguagem de hoje, nesse momento. Diz assim, então, o texto. 1 Pedro, então, 2, 9 e 10. Talvez texto que alguns saibam de cor. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então, antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Então, nós somos também a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação dedicada, completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele, escolhidos para quê? Para anunciar os atos poderosos de Deus que nos chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Ou seja, agora em Cristo somos povo, vivemos a misericórdia de Deus, o amor, o cuidado, as palavras e promessas do nosso Deus. E nós, com certeza, queremos também ser instrumentos preciosos, então, na missão de trazer o amor de Cristo em palavras e ações para o mundo, então, em todos os tempos. E esse é o desafio, então, da igreja. É o nosso desafio como igreja.
Guarde no coração, querido irmão, querida irmã, a oração pela igreja. Paulo, então, é um exemplo de cristão e ministro de Cristo, também na sua constante oração pela igreja. Então, Deus nos convida a orar e promete nos atender segundo a sua boa e misericordiosa vontade. Oremos pela igreja espalhada por todo o mundo, especialmente por aqueles irmãos que sofrem perseguição por causa da fé. Lembre-se sempre disso. Segundo, então, alegria em meio ao sofrimento. Então, estamos diante de uma carta escrita na prisão que expressa profunda alegria e gratidão. Os muitos sofrimentos da vida são reais e não podem ser ignorados, é fato. Mas a presença graciosa de Deus, com a certeza de sermos seus filhos amados, nos permite, a exemplo de Paulo, aprender a viver contente em qualquer situação. Que Deus também nos ajude e ensine a viver contente em qualquer situação. Então, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação, e você também. E a viver contente em toda e qualquer situação também. E lembre, isso somente na ação do Santo Espírito, na palavra, nos sacramentos, percebendo as palavras e promessas de Deus para ser realidade. E claro que a gratidão precisa ser um exercício continuado, algo que a gente ensina aos filhos. E lembre que quando o filho ele é ingrato, ele também é desobediente. Ele com certeza tira a alegria e a satisfação. Então, como é que se faz quando existe a ingratidão? Então, se revela o amor, a partir do amor, o cuidado. E pode ter certeza que quando o amor e o cuidado é percebido, automaticamente também se passa a viver a gratidão. E, consequentemente, a obediência e assim por diante. Essa é uma boa lição para o relacionamento de pais e filhos também. A gente não impõe certas coisas, mas no amor a gente conquista, o amor vai à frente, e aí se revela o cuidado, a ação amorosa, e a partir disso se percebe, se vive, ou se vivencia isso, e aí se cresce na gratidão, se cresce também, então, na obediência e assim por diante. Eu falei da relação pais e filhos, mas também cabe muito bem para a nossa relação com o Papai do Céu. O ponto de número 3, então, guarde no coração. O primeiro era oração pela igreja. O segundo, alegria no sofrimento. Porque eu estou sofrendo, eu não estou alegre. Ou seja, eu não posso estar alegre porque eu estou sofrendo. Quem disse isso? Muitos em sofrimento estão alegres. Muitos na guerra vivem alegria no coração, não pela guerra, ou pela doença, ou pela tribulação em si, não, mas por aquilo que Deus concede na sua graça para as pessoas. O ponto 3, participando na graça e no serviço. Então os filipenses foram participantes com o apóstolo na proclamação do Evangelho e na graça de Deus, ou seja, foram aqueles instrumentos de apoio, com a sua vida, o seu tempo, os seus dons, os seus bens, e assim nós também na igreja. Você, querido irmão, ali onde Deus te colocou. Assim é a vida então da igreja também hoje. Somos dependentes da graça, pois sem ela nada podemos fazer. Tudo que somos recebemos de Deus. Então o Deus gracioso, perdoador, misericordioso, continua hoje abençoando a igreja, para que ela seja abundante no fruto da justiça que vem por meio de Cristo. Para que ela seja aquele instrumento maravilhoso da proclamação do Evangelho e viva isso em palavras e ações. O outro aspecto, o dia de Cristo Jesus. Aguardamos com expectativa a vinda de Cristo com a ressurreição dos mortos, o novo céu e a nova terra, Apocalipse 21, onde haverá justiça, segundo Pedro 3,13. Para quem está em Cristo não há motivo de temor. Perdoados dos pecados, estaremos sem culpa diante do justo juiz e seremos por ele acolhidos no seu eterno reino de paz e de alegria. Doutrina. A fé é confiança viva e sólida na graça de Deus, tão certa que por ela a pessoa morreria 1000 vezes. E essa confiança e conhecimento da graça de Deus traz alegria, intrepidez e ânimo em relação a Deus e todas as criaturas. O Espírito Santo é quem faz isso na fé, e por isso, sem coerção, a pessoa se torna disposta a agir e desejosa de fazer o bem a todos, servir a todos e sofrer tudo por amor a Deus e em louvor a Ele.
que lhe concedeu essa graça. Assim é impossível separar as obras da fé, tão impossível como separar do fogo o calor e a luz. É uma citação do Livro de Concórdia, Declaração Sólida, artigo 4, página 619. Então, o Livro de Concórdia é um documento confessional da Igreja Luterana do mundo, e a IELB assina todo o Livro de Concórdia, ou seja, todos os documentos que lá estão de defesa da Igreja, ou seja, são documentos escritos à luz da Palavra de Deus em defesa do Evangelho. Conclusão. Então você hoje leu e ouviu palavras do apóstolo Paulo aos cristãos de Filipos. São palavras que mostram um ministro de Cristo alegre, mesmo estando numa situação difícil em sua vida. Então Paulo ora a Deus com gratidão pelas bênçãos que aqueles cristãos têm repartido com ele, apoiando-o em seu período de injusta prisão. E ora por serem participantes da obra missionária no local em que Deus os colocou. Então tudo isso só foi possível porque, junto com Paulo, eles eram, acima de tudo, participantes da graça de Deus. Então eles receberam o Evangelho, que fez toda a diferença então na vida deles. E agora queriam estar ao lado do apóstolo na missão de testemunhar o amor de Deus revelado em Jesus. Então esta é a oportunidade para a igreja hoje. Também para a sua igreja, ali onde você congrega então com seus irmãos na fé, movidos pela graça de Deus que recebemos em cada culto, em cada celebração da Santa Ceia, em cada pregação. Queremos também agir, congregações e pastores, juntos na missão de Deus. Que Ele nos abençoe então nessa jornada. Quero orar com você então nesse momento, querido irmão, querida irmã. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pai amado, eu te agradeço pela minha igreja, pela pregação do Evangelho, pelos santos sacramentos, batismo e Santa Ceia. Concede que sejamos sempre unidos na fé, no amor e na esperança. Dá a mim e a todos os cristãos rica medida do teu Espírito Santo, para que sejamos fiéis, testemunhas fiéis do teu amor, em palavras e ações. Ouve-me por amor de Jesus, meu Salvador. Amém. Oramos também a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, então, quero ainda saudar nesse momento, o seu Nestor Paulo Green, que também aqui se uniu a nós nesse estudo nesta noite. Um abraço para ti, Nestor Paulo, o Paulo e a sua esposa. Também ao seu Ademar Ellert, lá de Canguçu Velho. Grande abraço, seu Ademar, sempre bem-vindos. A dona Idelci Dressler, também uma satisfação a vossa presença. É bom, é maravilhoso termos estado juntos aqui. A Nilce Schmidt, lá então de Doutor Maurício Cardoso, Lajeado, panelinha. Lá é uma panela boa, não é panela ruim, né, Nilce? Um abraço para ti, para o Rubem também, Delmar José Beck. Grande Delmar, Deus guarde e abençoe aí esse guerreiro com a sua linda família. Muito bom termos estado juntos também. A Eunice Enger também, Deus abençoe sempre. Que bom que a senhora aqui também pode participar conosco nesta noite. Dona Iria Littic, também lá de Domingos Martins, Espírito Santo. É uma alegria grande a sua presença. Alessandra Verkhausen, também Deus abençoe você. O Marcos, também o filho, a mãe, a Mana, Deus abençoe você. Seu Ademir Vachman, de Cruzeiro do Sul, e também a esposa Marli, que acompanharam aqui também o estudo. Que coisa boa aí, dona Marli, seu Ademir. O André Luiz Kunz, também um abraço para ti e para a esposa. Esse pessoal lá de Maurício Cardoso, a família Klein. Deus guarde e abençoe vocês lá também, ricamente. Que possa seguir sempre com Jesus, seguirem bem. O Gerson Britsky, grande abraço, Gerson. Seu Sérgio Becker, maravilhosa presença, Sérgio? Grande abraço para ti também, para Dulce. O Wilson e a Viviane Schneider, Deus guarde e abençoe vocês. Guarde também os filhos maravilhosos que Deus deu para vocês aí, Isso. Também a Maria Gabriela, o Fábio, a Márcia Bonenberg, Rosane Gribler,
Bom, Deus guarde e abençoe a todos vocês aqui que se uniram também nesta noite para mais um estudo bíblico da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem esteve convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. Quero aqui convidar você para participar conosco do próximo estudo bíblico. E quando será o próximo estudo bíblico? Próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, e você é o nosso convidado. Também quero destacar, nós teremos agora neste final de semana aqui na Congregação Cristo, um final de semana muito especial, porque teremos os cultos de festa da colheita, cultos de gratidão pelas bênçãos do nosso Deus, e desafio você, querido irmão, querida irmã, a demonstrar diante do altar a sua profissão, o seu ofício, a forma pela qual Deus te concede a colheita de bênçãos. Tá? Então desafio você, o que eu vou trazer? Pode ser o teu jaleco, o teu crachá, um produto que você produz lá na empresa. Antigamente todo mundo era agricultor, praticamente, as congregações do interior, né? E aí levavam muito os produtos da terra, obviamente. Mas se você produz alguma coisa na sua horta, ou tem lá no seu pomar umas frutas ainda, né? E quiser trazê-las diante do altar, enfeitando o altar, na casa de Deus, como que dizendo: ó Deus, eu te agradeço pela colheita de bênçãos que tu me concede através do meu trabalho. Então, colonos e motoristas, não só colonos e motoristas, todos os outros, cada um com os dons que recebeu de Deus, porque Deus concedeu os diferentes dons também para que nós pudéssemos servir a Deus, ora, com eles também na igreja, servir a eles na família, servir a eles também na sociedade e no mundo, né? E a oferta esse ano especial de festa da colheita, que é o envelope verde, né, será então destinada também para investimentos de reforma, manutenção no patrimônio, então, da nossa congregação, aqui da Congregação Cristo de Lajeado, então, neste ano. Então, Deus guarde e abençoe vocês, né, que possam seguir sempre com Jesus, porque quem segue com Jesus, segue bem nesta vida e segue bem para a eternidade. Queremos, assim, nos despedir, cantando, então, mais um hino, o hino do Inário Louvai ao Senhor, 188, Deus vos guarde pelo seu poder. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados, desfrutando dos seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor. Pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde sempre em seu amor. Pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Siga com Jesus e siga bem. Forte abraço e até a próxima oportunidade.